John Lanchester é um homem intimamente engajado em seguir a paisagem sociopolítica moderna, e em The Wall ele tenta imaginar como seria se levado ao seu extremo absoluto. A história começa apresentando-nos uma nação insular, a Inglaterra, que construiu um muro gigante em torno de si como meio de proteção contra um mundo moribundo. Entra John Kavanagh, um novo defensor da muralha, encarregado de impedir que as almas desesperadas do lado de fora entrem, sob pena de morte se ele falhar. Com o passar dos anos, acho que a maioria de nós percebeu o quanto somos uma ameaça ao planeta, e o quanto suas mudanças são uma ameaça para nós. Nas últimas décadas, vimos as temperaturas subirem além da escala normal, as calotas polares derretendo, inúmeras espécies sendo extintas e, apesar de nossos esforços para desacelerar as coisas, ainda estamos muito atrás de nossa meta necessária. De um dia para o outro, pode ser um pouco fácil se acostumar com as mudanças e não pensar na desgraça que pode nos esperar séculos, se não décadas. Em The Wall, John Lanchester assume a responsabilidade de nos mostrar uma possível reviravolta nos acontecimentos. A história começa nos mostrando um mundo devastado pelas mudanças climáticas, com o nível do mar subindo muitos metros, tornando grande parte do planeta inabitável. Embora a maioria tenha a infelicidade de ser arrastada pelo caos do mundo aberto, a Inglaterra conseguiu garantir sua sobrevivência, pelo menos a curto prazo, construindo um enorme muro ao redor de todo o seu litoral, protegendo-se efetivamente de tudo e de todos. Mesmo assim, com uma nítida falta de comida, água, fogo e eletricidade, bem como piratas vagando por aí, a sobrevivência está apenas a um passo errado de se tornar uma coisa do passado. Nosso principal protagonista desta história é John Kavanagh, um recém-recrutado defensor da muralha. Seu trabalho é vigiar sua pequena seção e garantir que nenhuma pessoa desesperada do lado de fora entre, não importa suas intenções. Se ele falhar em seu dever, a punição é a morte, ou talvez ainda pior, o exílio além do muro. Os livros do fim do mundo vêm em muitos gostos e variedades diferentes, a ponto de evoluir para um gênero próprio. Nesta história específica, Lanchester decide se concentrar em grande parte na vida de nosso protagonista John e na maneira como ele tenta criar um lugar para si mesmo em um mundo morrendo de uma morte dolorosa. Embora aprendamos o suficiente sobre seu passado para entender quem exatamente estamos seguindo, o autor não se debruça muito sobre isso para o meu gosto e se concentra principalmente no presente. A nação em que vive é meticulosamente examinada, com toda a sua dinâmica exposta diante de nós. Isso mostra que o autor colocou muito pensamento e esforço para realizar sua visão, com as esperanças, aspirações, comportamentos e reações das pessoas sendo levadas a extremos como um reflexo lógico das condições em que existem. No que diz respeito à jornada pessoal de John, há muita observação e discussão, pois ele simplesmente passa seus dias tentando garantir a sobrevivência da nação como todos os outros. Ele é certamente um personagem simpático e inteligente o suficiente para eu ter gostado de segui-lo, e vê-lo lutar com as condições opressivas de sua realidade funcionou bem para torná-lo simpático e cativante desde as primeiras páginas. Como você poderia esperar, nós não passamos a história inteira amontoados atrás da parede com John, e sem querer estragar nada, a história se afasta a um certo ponto. À medida que chegamos a esse estágio e avançamos para a natureza, parece que as habilidades descritivas do autor ganham força, enquanto ele descreve vistas simplesmente deslumbrantes de aniquilação. Sua acumulação realmente ajuda a esclarecer o que pode nos esperar um dia se continuarmos com nosso comportamento descuidado. Embora possa estar nos reinos da ficção, ainda serve como uma janela muito convincente e alarmante para o futuro da humanidade. The Wall, de John Lanchester, é um romance muito enfático e convincente sobre o caminho potencial que a mudança climática pode nos levar, visto pelos olhos de um homem comum forçado a enfrentar o fim do mundo com o pouco que resta da sociedade. Se você gosta de romances distópicos que giram em torno do fim do mundo, eu recomendo que você experimente este.